Como que um pequeno número de pessoas na região da Palestina no século I viria a se tornar no que é hoje a maior religião do mundo, com aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas? Você já parou para pensar o tamanho que foram os desafios para a igreja se manter de pé durante 2.000 anos de história? Não? Então, de forma inédita, a Missão Mais Louvor está vindo aqui para te contar o que aconteceu nesses 2.000 anos de história, o que a Igreja Católica teve que fazer para se manter de pé durante 2.000 anos. Para a gente entender desde o início o que aconteceu na igreja, é importante a gente saber o que foi que aconteceu naqueles 400 anos que separou o Antigo Testamento do Novo Testamento, naquela sua página em branco entre o Antigo e o Novo Testamento. Você já parou para pensar o que aconteceu nesses 400 anos? A região da Palestina, o berço do cristianismo, sempre foi um lugar muito importante para as políticas sociais e econômicas. Por isso, os grandes impérios na época sempre cobiçavam esse lugar. No século IV a.C. surge Alexandre o Grande, que eu tenho certeza que você já estudou história, você já ouviu falar, um dos maiores conquistadores daquela época. Para você ter uma ideia, o cara conquistou quase o mundo inteiro naquela época. E por ser um imperador que não oprimia as pessoas, ele teve o apoio da maioria das pessoas. Por isso foi uma grande pessoa querida naquela época e conquistou quase tudo que tinha no mundo naquela época. Com ideias de política de expansão, crescer território, abranger o máximo de terras possíveis, povos unidos, tudo em uma coisa só, Alexandre o Grande foi muito querido pelas pessoas, principalmente pela região da Palestina. Então foi aí que se tornou o que a teologia chama de helenismo, tudo unido, uma só coisa, um só povo, um só coração. Alexandre o Grande teve uma política tão unificada em uma só coisa que até a região da Palestina, quase todo mundo naquela época começou a falar a sua língua, a língua grega. Se tornou a língua mais importante do mundo naquela época. Era como se fosse o inglês hoje em dia. Para você saber alguma coisa, conquistar alguma coisa naquela época, você tinha que saber falar grego, senão não adiantava de nada. Como já falei, repito, era como se fosse o inglês hoje em dia. Para você ter uma ideia, o Antigo Testamento, que só era escrito em uma só língua, teve que ser traduzida para o grego, porque a linguagem grega se tornou a mais importante da época. Até que no ano de 323 a.C., Alexandre o Grande morreu. E depois que ele morreu, ao passar do tempo, ali mais um pouquinho de tempo, a região da Palestina foi tomada e surgiu ali um grande império que eu tenho certeza que você já ouviu falar, o Grande Império Romano. Naquela época, onde os bandidos reinavam, para você ter uma ideia, o tráfego entre regiões de uma para outra, em cidades de umas para outra, era tão pouca que as pessoas não saíam das suas casas, não viajavam, porque a insegurança era abaixo de zero. Era incrível como as pessoas tinham medo de andar nas estradas. As estradas eram quase acabadas por não ter tráfego de pessoas por causa dos assaltos, dos roubos. Então, o Império Romano trouxe infraestrutura, trouxe estradas melhores construídas, trouxe tecnologia nova. O povo começou a gostar do Império Romano, começou a trazer principalmente a segurança para aquele lugar. Então, o que o povo tinha medo, o Império Romano ia lá e trazia a solução, que era soldados para colocar a segurança. O tráfego aumentou, as embarcações que estavam quase paradas, porque também tinha assalto naquelas embarcações, começou a ter um tráfego maior de embarcações, um tráfego maior de cidades para outras, cidades vizinhas, regiões mais distantes. Então, o povo abraçou o Império Romano. Então, para a gente resumir o que a gente já falou até aqui, o helenismo, aquela política do Alexandre Grande, lembra? Aquela unificação do povo começou a dividir os judeus. Aquele povo que tinha uma tradição já muito concreta, começou a se dividir. Essa coisa de cultura em uma só, povos diferentes em um só, começou a se dividir. Então, os judeus começaram a se dividir entre si, discutir entre si, brigar entre si. Outro ponto, além do helenismo, foi o Império Romano, como aqui já falado, trazendo estrutura, trazendo de volta o tráfego grande para que o Evangelho pudesse ser espalhado por todo mundo, através dos apóstolos mandando nas embarcações, nas estradas que tinha segurança naquela época. E também, outro ponto, o enfraquecimento do judaísmo.
esses 3 pontos principalmente se juntaram em um só, como aquele bom ditado nordestino, se juntou a fome com a vontade de comer. Então aqui nesses 400 anos que separam o Antigo Testamento do Novo Testamento, juntou esses principais fatores e estava tudo preparado para a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, nasce, cresce, evangeliza, faz milagres, realiza milagres, tudo enquanto é jeito, é perseguido, é morto, é crucificado, ressuscita e chama o seu discípulo e diz: pregai o evangelho a toda a criatura. Então finalmente sobe ao céu e entrega a missão da igreja na mão de Pedro e na mão dos outros apóstolos. Então os apóstolos rapidamente fizeram o que Jesus mandou, saíram pregando o evangelho a toda a criatura e espalhando em todo o mundo. Não foi bem assim. Os apóstolos, no princípio, tiveram a ideia de que Jesus veio para os judeus, que o evangelho que Jesus disse pregar, o evangelho a toda a criatura, fosse pregado somente para os judeus. Então demorou um pouco para que os discípulos entendessem essa mensagem, de que o evangelho não era somente para os judeus, mas para todos aqueles que tinham vida. 2 acontecimentos foram fundamentais para que os apóstolos tivessem entendimento de que o evangelho não era só para os judeus, mas sim para toda a criatura. E um desses acontecimentos foi o entendimento de Pedro, lá no Atos dos Apóstolos, quando ele viu uma nuvem com um lençol com alimentos impuros, o Senhor pediu para que ele pudesse comer um daqueles alimentos impuros, e Pedro, como um bom judeu, disse: não posso comer. Então Deus disse: não torne impuro aquilo que eu purifiquei. Então Pedro teve ali um grande entendimento. E aí, o outro acontecimento foi a conversão de Paulo, que era um grande perseguidor de cristãos, que tinha a sua vida como um bom fariseu, matava os cristãos, perseguia o cristão, degolava o cristão de todas as maneiras, e um dia se converteu ao cristianismo, e foi um dos principais acontecimentos para que todo mundo entendesse que o evangelho devia ser pregado a toda a criatura, assim como Jesus disse. Mas realmente demorou um pouco para que os apóstolos entendessem que esse era o significado de toda a criatura. E Paulo, que depois da sua convenção, juntamente com a igreja de Antioquia, que era a igreja que Paulo fazia parte, foram os maiores responsáveis para a expansão do evangelho, com tráfegos, embarcações, principalmente através de pessoas comuns, pedreiros, padeiros, construtores, soldados. Essas pessoas comuns, artesãos, essas pessoas comuns foram os principais responsáveis para a expansão do evangelho ali no início da igreja primitiva. Ser cristão naquela época já era um enorme desafio. Estevão e Tiago já haviam morrido aqui por causa das primeiras perseguições. O que acontece é que as primeiras perseguições não tinha ali nada a ver com o Império Romano. Era algo entre os cristãos e judeus, já que os judeus achavam que o cristianismo era uma seita falsificada do judaísmo. Era algo para enfurecer, enraivar, trazer ódio aos judeus. Então as intrigas começaram entre os judeus e os cristãos, mas nada que Roma intervisse. Só que a partir de um determinado tempo, os cristãos começaram a crescer rapidamente, e o número de cristãos ficou muito grande. Então Roma começou a olhar de uma forma diferente. Os cristãos começaram a observar aquilo de uma forma especial. Roma não intervia em nada na religião cristã naquela época. Uma certa vez o imperador Cláudio até expulsou os cristãos de Roma, mas não por ser cristão. Acontece que houve ali uma confusão entre cristãos e judeus, algo tratando de discussão entre seita de um e de outro, qual é a certa, qual é a errada. Como eu já falei, os judeus achavam que ser cristão naquela época, o cristianismo era uma falsificação do judaísmo, era algo para enfurecer os judeus. Então acabou que houve uma grande confusão naquela época, e o imperador teve a decisão de expulsar tanto os judeus como os cristãos de Roma naquela época. Mas não por ser cristão, mas por causa da confusão. Roma não intervia em nada na religião cristã naquela época. Só que essa paz não durou por muito tempo. Até que no ano de 54 subiu o imperador Nero. Um cara cheio de promessas, que no começo até foi bem, teve um princípio ali glorioso. As pessoas olharam para ele de forma diferente, começou ali a trazer umas políticas diferentes, olhar para os pobres, para os desiguais. Trouxe ali políticas sociais diferentes, que ainda não tinha sido visto nada na época. Então
começou bem, começou a adorar as pessoas, só que o cara endoidou, começou a enfurecer, começou a perseguir pessoas, não somente cristãos, mas começou a perseguir pessoas, começou a fazer coisas erradas, o poder subir a cabeça, talvez o dinheiro enlouqueceu ele. Somente com 10 anos de governo, as pessoas já odiavam Nero, queriam expulsar ele. Até que no dia 18 de julho do ano 64, aconteceu o grande incêndio de Roma. Roma pegou fogo por 7 dias e 6 noites. Para você ter uma ideia, o incêndio foi tão enorme, tão grande, tão destruidor, que assolou 11 daquilo que a gente chamava de 14 regiões da cidade de Roma. Incendiou tudo, né? Nero tinha um plano de revitalização da cidade, destruir tudo para construir tudo de novo, mais moderno, mais tecnológico. Acontece que por esse plano tão falado, tão comentado, as pessoas começaram a achar que quem incendiou Roma foi Nero, apesar de a teologia não ter nenhuma evidência para dizer que quem criou esse incêndio foi Nero. Até hoje não se sabe qual foi o principal fator que levou àquele incêndio, que assolou a cidade de Roma por 7 dias e 6 noites. Acontece que as pessoas começaram a colocar a culpa em Nero. E Nero rapidamente procurou uma solução para se desculpar, porque as pessoas realmente queriam caçar o mandato dele, queriam expulsar ele, queriam arrancar a cabeça dele, porque ele já tinha feito de tudo que era ruim em somente 10 anos de governo. Então, Nero percebeu que as regiões menos afetadas pelo incêndio foram as regiões que tinham mais cristão. Então foi aí que ele teve a ideia de colocar a culpa do incêndio nos cristãos. E a partir daí, no dia 18 de julho de 64, começou a grande perseguição do Império Romano aos cristãos. Então foi aí que Nero assinou o famoso Decreto Cristão de Roma. E oficialmente os cristãos eram proibidos no Império Romano. Então foi aí que começaram as grandes perseguições. Cristãos foram mortos, degolados, uns eram amarrados em árvores enormes na cidade, colocado bichos que para hoje, para a gente entender aqui, era mais ou menos como capim, eram colocados capim em volta deles e eram queimados como tochas humanas, iluminadas para a cidade de Roma, eram levados para os coliseus para ser devorados por grandes feras. Era morte de todo jeito. Foi aqui que Pedro e Paulo foram mortos. Inclusive existe uma tradição de que a Igreja Católica diz que Pedro foi morto crucificado de cabeça para baixo porque não era digno de ser crucificado como o seu Senhor. Paulo também foi degolado aqui, quando as grandes perseguições do Império Romano começou. Depois de ter feito tudo de quanto era ruim nesse tempo em que ficou no governo, finalmente no ano 68, Nero foi morto. Fugiu, tirou a própria vida. E foi aí que a igreja viveu uma pequena e relativa paz. Do ano 68 ao ano 80, a igreja viveu uma pequena e relativa paz, até que no ano de 81, Domiciano entrou no poder. E foi aí que mais uma vez as grandes perseguições começaram. No princípio ele até teve um governo pacífico, um governo bom, que olhava para todos, os ricos, os pobres, de forma igual, mas ele começou a olhar para os cristãos como Nero olhava. E foi aí, mais uma vez, que as perseguições continuaram. Domiciano era um imperador, e por ser imperador e também um cara muito vaidoso e inteligente, queria que as pessoas adorassem a sua inteligência, queria que as pessoas se prostrassem à sua inteligência. E os cristãos, como os bons cristãos naquela época, a maioria deles se recusavam a adorar a inteligência de Domiciano. Então, por não adorar a sua inteligência, os cristãos eram perseguidos. É bom lembrar também que as perseguições eram um pouco menos dolorosas que nem a de Nero. Nem todos os cristãos eram mortos, alguns eram exilados, como por exemplo, aqui foi exilado o apóstolo João, lá para a ilha de Patmos, onde morreu velhinho e escreveu o livro de Apocalipse. E depois de um determinado tempo, a vaidade, a glorificação subiu tanto na cabeça de Domiciano que ele foi considerado louco. Os aliados dele ali consideraram ele louco, e ele foi expulso do palácio. Depois voltou para o palácio em determinado tempo, depois foi morto dentro do próprio palácio. E foi aí que mais uma vez a igreja viveu mais uma pequena e relativa paz. Depois dessa relativa paz, vocês acham que as perseguições aumentaram ou diminuíram?
Tá curioso para saber? Então na próxima semana, no mesmo dia e no mesmo horário, te espero aqui para mais um capítulo da série Catolicismo em 2000 anos.